A graça e a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com você em mais uma quinta profética. Hoje nós falaremos sobre formação geracional, sobre maternidade espiritual, maternidade biológica, sobre paternidade espiritual, paternidade biológica, essa área que tem sido tão tratada, tão falada e nesses dias tão trazida através do Espírito Santo para as nossas vidas. E eu creio que é mais uma semente que o Senhor vai revelar ao seu coração e vai trazer luz para o teu caminho. Eu quero te convidar a estar aqui comigo nesta palavra, onde com certeza vai abrir os teus olhos e o teu entendimento. Quero te convidar, seja muito bem-vindo a partir deste momento, Igreja na Tenda Apostolic Church, pastora Nerciene, e é com muita alegria que eu estou aqui para impartir vida, impartir zoe no corpo, impartir com você a palavra do Senhor. Nós vamos estar refletindo, meditando nesta quinta-feira profética ou no dia que você assistir essa live. Nós vamos estar refletindo na palavra do Senhor que está no livro de Tito, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, onde diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Versículo 3, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, e ninguém despreze. Aleluia! Boa e perfeita e agradável é a palavra do Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar com você neste momento. Espírito Santo de Deus, eu coloco essa pessoa, Deus, na tua presença neste instante, para que esta palavra, ela seja luz, ela seja lâmpada, ela seja alimento, ela seja instrucional, ela abra o entendimento, como diz em Romanos 12, para que haja renovação da mente e para que o coração, Senhor, possa receber essa semente e que ela possa germinar a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida que está comigo neste instante e peço ao Senhor que abra o teu entendimento neste momento. Eu gosto muito de ler e tem uma frase de Abraham Lincoln que eu gosto muito, presto atenção e guardo no meu entendimento, que ele diz assim: as mãos que embalam o berço dirigem o mundo. Olha que interessante, as mãos que embalam o berço dirigem o mundo. Interessante que aquele que tem sob a sua responsabilidade, a vida de outra pessoa, automaticamente ele é responsável direto pela estruturação do seu caráter. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Aquele que tem a responsabilidade da estruturação da vida do outro, automaticamente ele é responsável pela formação do seu caráter.
Eu observo o texto que acabamos de ler no livro de Tito, na carta de Paulo, no texto escrito pelo apóstolo Paulo, acerca dos deveres cristãos. Aqui ele não está falando necessariamente sobre a mulher, sobre a figura da mãe, sobre a figura matriarca, mas ele está falando, definindo responsabilidades dos cristãos, deveres que nós devemos a partir do momento que nós somos cristãos. E eu observando isso, eu consigo definir uma responsabilidade que nos foi deixada para que nós possamos gerar com o propósito de Deus, através do aprendizado, através do ensino. Por que Paulo ele vem nos ensinando, através dessa palavra, exatamente este preceito? Porque se você observa, ele diz logo a partir do versículo 3, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias, ele fala acerca do caráter próprio de cada um, individual. Mas logo em seguida, ele, no mesmo versículo, ele diz, sejam mestras do bem. Então, uma vez eu tenho estes princípios no meu caráter, essas virtudes cristãs, eu preciso ser mestre, eu preciso ser alguém que vou transpor isso que eu tenho em mim. Então, eu vou participar outros, instruir. Ele fala, instrui as jovens recém-casadas, instrui as outras pessoas, as outras mulheres, para que elas também tenham dentro de si esses princípios. E quando nós olhamos acerca disso, nós lembramos que em Efésios vem dizendo sobre a predestinação. 1 Pedro também vem dizendo sobre a predestinação, que ele nos predestinou antes mesmo da fundação do mundo. Então, ele quem? O Senhor nosso Deus, ele nos predestinou. A predestinação, ela é um projeto, ela é um plano, que quando nós viemos a existir, nós já viemos com um projeto, um plano pronto. Só que esse projeto, esse plano, ele tem que entrar em execução. É como se fosse o esboço de um plano e agora, para que ele seja, esse planejamento seja executado, ele tem que passar por processos de aprendizado. E aqui, Paulo vem dizendo aqui no livro de Tito, que esse aprendizado, ele deve ser de que maneira? Ele deve ser de maneira ensinável, de maneira transposta, de maneira mediada. Uma vez que eu sou mediada por alguém tem que me mediar, me ensinar, e eu que medio outro, e outro que media outro, e assim sucessivamente nós vamos ensinando. E quando nós vamos ensinando através da mediação, através do ensino, automaticamente cada um vai recebendo ali parte do planejamento, e quando começa-se a desenvolver este plano, então começa-se a cumprir a predestinação de Deus, o projeto de Deus para a nossa vida. Então, esse projeto de Deus para a nossa vida, ele é um processo, ele é processual, ele é um planejamento processual. Interessante que, se nós observarmos, ele fala que primeiro nós temos que ensinar, para que essas mulheres elas venham cumprir, para que essas mulheres elas venham conquistar, para que essas mulheres elas venham produzir, gerar tudo aquilo que está sendo ensinado a partir dos nossos ensinamentos. Há uma conexão entre o mediador, o plano original de Deus, depois o mediador e o cumprimento do propósito. Então, o Senhor, ele predestinou, ele trouxe um plano para todas as vidas existentes, nascidas de mulher, nascidas na terra como ser humano. Ele trouxe um projeto. Agora, este projeto vai alinhar, vai ter uma conexão com o mediador. Esse mediador é quem? É o pai, é a mãe, é a avó, né? É o parente que criou, o tio, a tia, é o pastor, é o líder espiritual, é o amigo, é o irmão. Então, esse mediador é alguém que o Senhor vai colocar na sua vida, na minha vida, para nos dar destino, para que nós venhamos a cumprir o propósito final de Deus. Observe você, se nós observarmos no versículo 3, ele está falando o quê? No versículo 3 ele fala mestras do bem. A palavra mestre, ela vem de quê? Ela vem de professor, ela vem daquele mediador, daquele que ensina. E ele fala para instruirmos. Existe, no versículo 3 também vem falando sobre as mulheres mais velhas. Algumas versões bíblicas falam
sobre as mulheres mais velhas, outras vêm falando sobre as idosas, mas observe que tem 3 entendimentos acerca disso. Primeiro entendimento nessa classificação é que nós podemos classificar essa mulher mais velha como alguém não necessariamente mais velha em idade, mas alguém com maturidade cristã. Eu olho para minha vida, por exemplo, eu sou mais nova 2 anos que minha irmã. A minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha que eu, ela tem 2 anos a mais. Eu, em relação, apesar de ter vivido sempre 2 anos a menos que ela, eu me sinto, olhando para tudo que eu vivenciei, para as experiências que eu tive, pelos estudos que eu realizei, pelas mediações que eu tive na minha vida, eu consigo perceber que eu tenho mais maturidade cristã que ela. Não é que eu tenho todas as áreas mais sabedoria que ela, mas mediação, maturidade cristã eu tenho mais. Algumas áreas da minha vida eu me sinto mais madura cristã, na área de Cristo, na área de ensino do Senhor, nesta área, do que minha mãe, que é muito mais velha que eu. Então, nós poderíamos redefinir essa classificação de pessoa mais velha, não necessariamente a uma idade cronológica, mas às vezes a uma maturidade cristã. A segunda classificação de entendimento sobre o versículo 3 do capítulo 2 de Tito é a respeito de ser mais velho que alguém em idade. Às vezes nós somos mais velhos e nós olhamos para algumas vivências e situações que outras pessoas estão vivendo, que você olha e você fala assim, não vai dar certo. E por que nós temos essa convicção? Porque nós temos mais anos de vida e nós passamos por situações que nos levaram a perceber que é semelhante. Então, a nossa idade também, ela pode estar inserida nessa classificação. E a terceira parte da classificação que eu faço quando no versículo 3 fala de mulheres mais velhas é a questão de ter tido mais experiências. Ontem mesmo minha filha falava para mim, mãe, eu coloquei no meu coração que eu não quero ter filho jovem. Eu quero viver muitas coisas, eu quero terminar minha faculdade, eu quero tentar adquirir o meu imóvel, eu quero conquistar. Eu não quero atropelar fases na minha vida, porque eu olho para vida da senhora, para as vivências que a senhora colocou fases que era lá da frente, a senhora colocou antes e antecipou, e não é que foram ruins, glória a Deus por a senhora ter tido filhos e ter casado, mas isso de certa forma pulou processos, e eu não quero isso para minha vida. Então aqui nós estamos vendo que a mediação, através da minha experiência, já tocou ela em algum momento dela saber que foram pontos que me atrapalhou. Então, eu também posso olhar para esse versículo neste âmbito de situação de um versículo que está falando de uma pessoa mais velha em experiência, mais velha em vivências. Mas certo é, e no capítulo 8 do livro de Números, versículo 25, 26, diz assim, que os levitas mais velhos, após determinado tempo de serviço, de servir, ele é desobrigado das suas atividades ali na tenda da congregação, das suas atividades ali acerca do seu ministério, e a única função que o Senhor exige desses levitas é que eles permaneçam mediando, permaneçam ensinando os próximos levitas que irão assumir o seu lugar. E por que o Senhor exige isso dos levitas, dos sacerdotes, das pessoas ali que vem citando no livro de Números? Porque através da idade, como eu disse, através das experiências, como eu disse, através também da sua maturidade cristã, eles vão poder trazer esse exercício com excelência para os novos, fazer com que eles compreendam e desenvolvam da melhor maneira possível e da forma certa, não é só da melhor maneira, mas da forma correta, como exige o padrão do Senhor. Então, eu vivi, na minha caminhada, eu vivi algumas experiências básicas de ter que ensinar mulheres casadas, mulheres que já tinham tempo com suas famílias, a se comportar com roupas, com vestimentas, a se comportar
como mães, a se comportar como posicionamento. Eu muito mais nova, tive a experiência de pastorear uma igreja, e muito mais nova que muitas das minhas discípulas, e o Senhor me deu a graça, por isso que eu falo que não está relacionado à idade, muitas das vezes está relacionado a uma maturidade cristã e ao entendimento do que é certo, e ao entendimento da palavra de Deus. Eu tive a oportunidade de poder vivenciar e de ensinar essas mulheres a viver na prática dos deveres cristãos, a viver na prática daquilo que era a vontade do Senhor. E talvez é isso que o Senhor espera de você como pai espiritual, porque essa palavra hoje, ela não é uma palavra apenas para mães, mas para você que o Senhor chamou para deixar um legado, para você que o Senhor chamou para poder ser um mediador. Todos nós fomos chamados para ser mediadores. Não é necessariamente só aqueles que são pais, aquelas que são mães, aqueles que são pastores, líderes, não. Todos nós fomos chamados para sermos mediadores cristãos, mediadores de alguém, através das nossas vivências ou através dos ensinos bíblicos. Todos nós fomos chamados. Por quê? Porque a vida de alguém, ela só é totalmente formada para viver a predestinação de Cristo quando tem mestres iluminando o caminho, quando tem mestres sendo luz para o caminho de alguém. Então você precisa olhar diariamente para a sua caminhada, e nessa caminhada sua você olhar para os seus passos e ver quem está pisando nos seus passos. Isso é muito importante. Porque quando eu, como mãe, eu olho para trás, eu consigo ver, no meu caso, eu consigo ver os meus filhos vindo atrás. Eu consigo ver, em cada passo que eu piso, eles vão pisar logo subsequente. E determinados passos que eu pisar errado, automaticamente eu vou puxar eles para andar errado. E a palavra de Deus fala para que nós não sejamos pedra de tropeço, para que não sejamos nós que venhamos levar os nossos irmãos a cair em tentação. Então, nós precisamos andar como alguém que pisa em lugares certos, porque automaticamente atrás de mim está vindo pessoas para cumprir o propósito deles. Eu estou numa caminhada a cumprir o meu propósito, a minha predestinação, mas pessoas atrás de mim também estão nesta caminhada para cumprir este propósito, compreende? Então, qual é o nosso maior legado? Por quê? Porque legado, ele não é aquilo que nós deixamos para alguém. Legado é aquilo que nós deixamos em alguém. E aí está o ponto de partida da grande diferença. Por quê? Porque deixar em alguém fala de resultados. Legado não é aquilo que eu dou para alguém. Isso é herança. Legado não é aquilo que eu ensino para alguém. Isso é parte do legado. Sabe por quê que é parte do legado? Porque é deixar em alguém. Mas quando eu deixo em alguém, eu tenho que ver resultado. E se há resultado, então o legado foi completo. Então é necessário que eu entenda qual é o nosso maior legado nesses dias, como mães espirituais, como mães biológicas, como pais espirituais, como alguém que está em formação processual na vida de alguém. E aí tem situações que nós iremos gerar, situações em pessoas que nós iremos gerar através da nossa maturidade cristã. E a nossa maturidade cristã, ela é baseada em princípios e em virtudes, né? Ela é baseada em processos que eu aprendi com o Senhor, em processos que eu aprendi com alguém que deixou em mim esse legado, como a minha vida com Cristo, a minha caminhada. Eu amo alguns versículos, é por isso que na maioria das minhas pregações eu repito muito esses versículos, porque tem alguns versículos que eles são pontos-chave. Colossenses vem dizendo que, assim como também o recebeste, também andai nele. Por quê? Porque muitos cristãos, eles recebem o Senhor Jesus e tranquilo, mas não é só eu receber a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Uma vez que eu o recebi, agora eu preciso andar em Cristo, eu preciso ter uma vivência, eu preciso ter um relacionamento. E aqui, muitas das vezes, eu vou formar, eu vou desenvolver a predestinação de Deus, o projeto de Deus, o propósito, que nós falamos que Deus tem um propósito na vida de cada um, e eu vou desenvolver este propósito através, muitas das vezes, da minha maturidade cristã, daquilo que eu tenho enquanto pessoa madura, enquanto pessoa que tem experiências no Senhor.
E haverá momentos que nós formaremos alguém pela nossa idade cronológica. Eu sou mais velha, então por eu ser mais velho, então eu posso falar na vida de alguém das minhas experiências vividas lá atrás, dos caminhos que nós já conseguimos andar, que nós já conseguimos percorrer, compreendes? Mas a maternidade ou a paternidade, ela não está referenciada e ligada somente biologicamente, somente à biologia humana, dos genes, né, dos cromossomos, do DNA. Nós não estamos relacionados somente a isso, porque o primeiro passo para gerar o primeiro passo para gerar é gerar o segundo propósito de Deus. E o segundo propósito de Deus é como este passo? Isaías 49:15, que vem dizendo o quê? Que ainda que o seu pai e a sua mãe te abandone, todavia eu nunca te abandonarei. Todavia jamais eu te abandonarei. E isso quer dizer o quê? Que eu tenho que gerar baseado em um amor, mas um amor maternal, um amor patriarcal, paternal, na verdade, um amor paternal baseado no amor de Cristo, um amor que não abandona, um amor que não vira as costas, um amor que não desiste, um amor que não vai embora. E aí isso pega um pouco, isso pega, porque muitas das vezes na caminhada vai ter aquele filho espiritual que a gente já insistiu demais. E ele não responde ao legado que eu estou tentando deixar nele. E como ele não responde, eu vou querer deixá-lo no meio do caminho. Vai ter aquele filho também biológico que eu já insisti tanto com ele que eu vou deixar ele viver como ele quer. Muitas mães na nossa geração têm dito que deixa quebrar a cara, vai aprender quebrando a cara. Eu não vejo Cristo olhando e falando para nós assim, quebra a cara e depois você volta para mim. Eu vejo Cristo insistindo para que homens e mulheres o aceitem, vivam com ele, tenham experiências, independente das suas decisões. Eu vejo Cristo constantemente insistindo, mas nós às vezes não queremos insistir, nós queremos abrir mão, porque abrir mão não nos custa. E aquilo que tem nos custado, muitas das vezes nós não queremos. Então, nós temos que demonstrar essa maternidade que Cristo vem demonstrando em Isaías 49:15, de não abandonar, de não desistir, de estar ali. E não está necessariamente relacionado à biologia, porque aos meus filhos biológicos, Richard, Vitória, Esther, não vou desistir, mas os outros é só até onde eles me deixarem ir, os outros é só até onde eles quiserem que eu vou. Não, uma vez eu trouxe esses filhos espirituais e eu os adotei como filhos, é minha responsabilidade. Porque no início da ministração que eu disse que quando eu puxo essa responsabilidade, então agora ela é minha. Então agora o Senhor entende que eu vou ser o mediador, que vou trabalhar nesta vida para que ela cumpra o propósito final de Cristo na vida dela. Mas como que eu vou reconhecer, pastora, que eu estou gerando filhos com destinos certos, né? Como que eu vou reconhecer que o destino dos meus filhos está certo e que eu estou fazendo um bom trabalho? Primeiro, se eu os ajudo a reconhecer o propósito de Deus na sua vida. Se eu desenvolvo uma identidade. Todos nós nascemos e nós temos que fazer a certidão de nascimento e logo depois, agora já está fazendo das crianças menores o RG, né, que é o registro geral, que é conhecido como identidade. Então, nós precisamos desenvolver, fazer com que nossos filhos espirituais reconheçam a identidade deles. Essa identidade, ela tem que estar, assim, alinhada à identidade de Cristo. Por quê? Porque a nossa identidade, ela é uma identidade baseada, nomeada e semelhante a Cristo. Não é assim que a palavra de Deus nos diz que nós somos imagem e semelhança dele. E uma vez imagem e semelhança, tem que estar o mais semelhante possível. Não vamos ser igual, mas semelhantes. Então é minha e sua função, primeira coisa, como reconhecer que eu estou gerando
os filhos com destino certo, é fazê-los reconhecer a sua identidade em Cristo. E se eu não estou conseguindo, então eu tenho que mudar as estratégias. Segundo, se constantemente eu estou promovendo o desenvolvimento dos meus filhos espirituais. O Senhor me chamava a atenção quando eu estava a refletir nesta palavra, sobre esta palavra, o Senhor me chamou a atenção sobre resultados. Muitas das vezes nós contentamos com a palavra eu ensinei. Você ensinar, responda para você, significa que a outra parte aprendeu? Porque assim, eu me recordei do tempo de escola. Eu já tive muitos, e talvez você também, muitos professores de matemática. Muitos. Mas, queridos, de muitos que eu já tive, eu posso contar assim nos dedos o que realmente me ensinou, o que realmente eu vivenciei um ano inteiro na escola e pude falar assim, eu aprendi com esse professor. Estou saindo dessa série, né, deste ano, tendo aprendido isso. Poucas coisas eu aprendi em matemática. Eu sou uma pessoa deficiente de matemática. Eu sou uma pessoa que sei as 4 operações básicas, né? Sei somar, dividir, subtrair e multiplicar. Mas eu não sei fórmulas, eu não sei coisas profundas, porque eu não aprendi. E os professores tinham em suas concepções que eles estavam me ensinando. Mas nem sempre ensinar significa que a outra parte está aprendendo. Então, muitas das vezes, você vai falar assim, eu ensinei, eu fui um promotor, eu promovi um ensino. Mas você promoveu o resultado através daquele ensino? Porque às vezes o método vai precisar ser mudado. Pastor, eu não estou entendendo nada que você está falando. Às vezes você vai precisar mudar em relação aos seus filhos biológicos. Mudar em relação à caminhada espiritual com seus filhos espirituais. Mudar em relação à caminhada com o seu esposo, com o seu cônjuge. Porque às vezes nós somos mediadoras na vida deles. Mudar em relação à caminhada com aqueles que o Senhor colocou no seu caminho para você ser mediador. Mude a estratégia, mude o ensino, mude a didática. Vá buscar no Senhor. Este é o segundo ponto, é se eu estou promovendo esse resultado. Terceiro ponto, para que eu reconheça se eu estou gerando filhos com destino certo, filhos que estão cumprindo a predestinação de Deus, filhos que o propósito deles está sendo realizado através da minha vida na vida deles. O terceiro ponto é se a minha verbalização está sendo clara. Verbalização, a minha fala está sendo clara. Se a minha verbalização está sendo reconhecível. Lá em João é outro versículo que eu amo, né? João vem dizendo o quê? Vem dizendo que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e ela a segue. Se a pessoa estiver compreendendo claramente o que você está dizendo, ela vai seguir exatamente aquilo que você diz para ela fazer. Ela vai seguir o seu discipulado, ela vai seguir o seu direcionamento, ela vai seguir o seu conselho. Mas se ela tiver reconhecido que a minha fala é boa e proveitosa, se ela tiver reconhecido a verbalização daquilo que eu tenho falado. Já viu aquelas mães que gritam muito com os filhos? Eu sou professora e eu posso te dizer algo. Nos meus 18 anos de experiência de sala de aula, eu aprendi muitas coisas, mas uma das coisas mais importantes para relacionar com os meus alunos, eu aprendi sobre quê? Mães que gritam o tempo inteiro com os alunos, quando os alunos vão para a escola, se a professora falar com eles calmamente, eles não escutam. Eles não dão o devido respeito, eles não dão a devida resposta ao professor. Mas quer ver um exemplo? Se eles vieram de famílias em que a mãe grita muito, se a professora gritar na sala, vai sentar! Ele assusta e ele vai sentar. Ele ouve a voz de comando. Mas ele ouve a voz de comando da professora por quê? Porque em casa a mãe grita. Porque os pais gritam. Então, para ele, no cérebro dele,
a direção que ele aceita, que ele reconhece, que é reconhecível, é a direção através dos gritos. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu estou dizendo que você tem que observar se a forma como você tem dito tem sido reconhecível aos seus filhos. O meu pai me ensinou algo. Minha mãe tinha um hábito de falar assim: menina, eu vou quebrar sua cara. Quebrar seu rosto, né? Sua cara. Eu vou arrancar sua cabeça. Vem aqui. E a gente ia lá, e a cabeça da gente não era arrancada. A cara da gente não era quebrada. E determinadas coisas que minha mãe ia falando, quando ela estava nervosa, ela não fazia aquilo. E os filhos, sejam eles espirituais, sejam eles biológicos, sejam nossos familiares, sejam nossos liderados na igreja, eles, quando você lança palavras que você não executa, eles não reconhecem a sua verbalização. Eles não te obedecem, porque eles sabem que é da boca para fora. Eles sabem que você é uma lata vazia que faz muito barulho. Então, uma vez, eu estava criando este hábito da minha mãe com os meus filhos. E uma vez eu disse algo para o meu filho ainda pequeno, para o Richard, eu não lembro o que foi que eu iria fazer com ele. E meu pai segurou no meu braço e disse assim: filha, não fale. Eu gritei assim: menino! Ele chutou a bola na área da minha mãe e quebrou as lâmpadas. E minha mãe veio falar. E eu cheguei lá e eu gritei: vem aqui agora, Richard, eu vou te matar. Meu pai segurou no meu braço calmamente, que meu pai é um homem muito sereno, muito tranquilo, muito calmo, muito devagar para conversar. E meu pai virou com toda aquela calma, segurando meu braço e disse assim: filha, não prometa o que você não será capaz de cumprir. Eu olhei para ele, meio que desentendida, e ele disse: você irá matá-lo? E eu fiz o quê? Eu sorri. Porque é óbvio que eu não iria matar o meu filho. É óbvio que isso não iria acontecer. Poderia dar umas palmadas, poderia dar um castigo, mas eu não iria matá-lo. E meu pai disse: não lance palavras que você não vai cumprir, porque você vai perder o respeito do seu filho. Você vai perder a autoridade sobre a vida dele. Observa que tinha alguém mediando a minha vida. Meu pai. Tinha alguém me dando destino. Tinha alguém trazendo conhecimento para as minhas vivências. Assim também deve ser a sua vida. Você deve olhar se a sua verbalização está sendo clara, se a sua verbalização está sendo exagerada, se a sua verbalização está sendo reconhecível. O quarto passo que eu olho e eu vejo é: eu sou o tipo de mãe ou pai biológico ou espiritual que empurro os meus filhos do ninho, ou eu vivo com eles aqui debaixo das minhas asas? Porque quem vive com proteção é a galinha, que coloca os pintinhos e deixa se o dono não apartar, deixa até eles ficarem grandes ali, embaixo das asas. A águia não. A águia percebeu que os filhotes conseguem alimentar por si só, ela os empurra do ninho. Parece um ato de maldade. Parece um ato de falta de proteção, um ato de falta de amor. Mas às vezes o empurrar do ninho é o você formar, deixar os seus filhos, sejam eles biológicos, espirituais, ter responsabilidades. Isso faz parte da formação. Já ouviu aquele ditado: chega uma hora que o pássaro precisa voar do ninho? Chega uma hora que nós precisamos deixar os nossos filhos tomar as responsabilidades, porque senão serão filhos que a vida inteira serão codependentes, a vida inteira vai depender de você para poder resolver coisas, vai depender de você para poder fazer coisas. Vai ser aqueles filhos que mesmo casados não vão sair da sua aba, que mesmo casados não vão viver a vida deles. Filhos extremamente dependentes, filhos que terceirizam a maternidade deles, filhos que terceirizam a paternidade deles. E é por isso que na nossa geração os filhos estão com grande dificuldade de ser pais, estão com grande dificuldade de ser mães,
Porque nós estamos assumindo a maternidade que é deles. Uma vez eles geraram filhos e agora chegou a geração de filhos deles, eles colocaram no mundo responsabilidades deles. Eu, enquanto avó, seja espiritual ou seja biológica, é minha responsabilidade ser avó, é minha responsabilidade ser avó, não é minha responsabilidade ser avó e ser mãe, ser avó e ser pai. Então, eu tenho empurrado eles do ninho, ou eu tenho sido uma constante cobertura. Não é que eu vá deixar de ser cobertura. Eu continuarei sendo cobertura. Mas eu preciso saber que o meu papel é uma cobertura assistencial. Uma cobertura que eu estou ali para te assistenciar quando você necessitar. Mas não uma cobertura que vai assumir as suas responsabilidades. Você fazendo isso, você não está deixando legados. Você não está fazendo com que você deixe algo em seus filhos. Você está fazendo por eles. E vai chegar um momento que o Senhor vai te promover. Vai chegar um momento que você vai precisar ficar numa cama. Vai chegar um momento que você vai precisar sair de cena. E quando você sair de cena, eles vão sofrer. Vão sofrer por excesso de proteção. Vão sofrer porque a culpa é sua. Que não ensinou eles a sobreviver sem você. Consegue? Compreende? Então, eu consigo trazer os meus filhos para a realidade que eles precisam mostrar resultados. O quinto ponto que eu consigo olhar para reconhecer se eu estou gerando filhos espirituais, gerando filhos com destinos certos, é se eu consigo, no último ano, dentre os meus filhos espirituais, dentre os meus filhos biológicos, dentre as pessoas que eu acompanho, que o Senhor tem me usado para deixar legado nessas pessoas, eu consigo apontar resultados concretos neste último ano. Você consegue olhar e falar assim, não, essa pessoa teve crescimento nessa área. Não, essa pessoa, ela era imatura e ela tá mais madura. Não, essa pessoa, eu posso deixar que agora ela caminha sozinha. Você consegue olhar para essa pessoa que você acompanha, ou que você é mãe, ou que você é líder, e ver esse resultado? Porque se você está sendo mediador de alguém, e esse alguém não tem resultados, não evolui, ou tem alguma coisa errada com essa pessoa, tem alguma coisa errada com você, que não está promovendo resultados. E o outro ponto é, eu sou aquela pessoa que eu peço que façam aquilo que eu nunca fiz? Ou que eu delego, que eu trago direções daquilo que eu não faço por experiência, daquilo que, além de eu nunca fiz, ou então eu já fiz, mas não faço por experiência? Porque as pessoas, elas seguem mais exemplos do que palavras. Se você diz para... Aqui nós estamos falando de Tito, capítulo 2, versículo 1, 3, versículo 5, 4, versículo 5... que diz que Paulo vem dizendo sobre os deveres dos cristãos. E uma das coisas que Paulo fala aqui é para que essas mulheres mais velhas, experientes, elas ensinem as outras. Mas no versículo anterior, Paulo diz o quê? Que essas mulheres as quais ele está falando para ensinar, elas sejam boas esposas, boas mães, boas mestres. Então ele está dizendo que eu só posso ensinar alguém, falar para alguém fazer aquilo que eu já fiz primeiro. Aquilo que eu já tenho o hábito de exercer. Porque dizer para que os outros façam aquilo que nós não fazemos, aquilo que nós não vivenciamos, é o famoso ditado, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, e isso não funciona. As pessoas, elas olham mais para os nossos exemplos, elas olham mais para os nossos passos, do que para o que nós dizemos. Elas olham mais para o que nós refletimos em atitudes do que nas palavras que nós falamos. Não é no amontoado de palavras, mas sim nas atitudes que nós temos. Essas pessoas, elas confiam 100% e te seguem. Elas olham para você e aquilo que você fala, elas seguem aquilo, elas
dão resposta àquilo? Sabe, eu quero que você reflita nesta palavra. Porque os nossos filhos biológicos, aquele que nós geramos, aqueles que nasceram através de nós, eles seguem pelo ensino, eles seguem pelo exemplo, eles seguem pela formação de caráter que nós formamos neles, por observar o caráter que nós temos. Eles seguem pela verbalização, como eu disse há pouco, se ela é clara, se ela é verdadeira, se ela é concisa. Eles seguem pela nossa voz, se eles reconhecem a nossa voz. Eles seguem pela missão que nós empreendemos neles. Se você olhar para a palavra de Deus, Eunice e Loide, uma mãe, a outra avó, elas formaram muito antes. Nós pregamos muito sobre que Paulo, que foi pai espiritual de Timóteo, formou Timóteo. Não. Paulo formou a parte cristã de Timóteo no sentido de formação de liderança, de formação de assumir legado, de assumir liderança. Mas antes que Paulo entrasse em cena, Loide e Eunice, uma mãe, outra avó de Timóteo, já estava trabalhando há muitos anos na vida de Timóteo. Timóteo, desde criança, fora ensinado a viver uma vida na presença do Senhor, a orar, a viver os princípios básicos da Bíblia, a ter um relacionamento com Deus, a reconhecer quem era Deus, a ser um garoto de boa índole, de honestidade. Quando Paulo chega e não pega um homem estragado para formar o caráter dele. Paulo chega um homem que já tinha um caráter cristão e ele só dá continuidade nesse caráter. Então, às vezes, nós precisamos fazer isso. Os nossos filhos biológicos, nós formamos o caráter deles. E agora? Nós precisamos dar continuidade. Mas esse dar continuidade talvez é entrar como Paulo. É entrar na função de deliberar assuntos acerca de você ver ele dar um passo a mais. Se você olhar hoje para os seus filhos biológicos, você vai ver crescimento. Você vai ver, se você olha para sua filha, se você olha para o seu filho, você vai ver, nossa, eles desenvolveram, eles eram assim, hoje estão assim. Mas não pode estagnar nisso. Há um cumprimento. Você sabe qual é o chamado de Deus para o seu filho biológico? Sabe por quê? Porque às vezes você acha que quem tem que descobrir o dom que há nele, né? Porque a palavra de Deus fala, descubra o dom que há em ti. Então é ele que tem que descobrir. Mas muitas das vezes você vai ser a porta para que ele descubra. Muitos filhos biológicos, queridos, eu acompanhei diversos adolescentes. Eu dei aula muitos anos para jovens. Muitos filhos estão perdidos. Eles estão sem saber para onde vai. Eles estão sem saber o rumo. E os pais estão à deriva e não dão uma direção. Outra vez, enquanto nós tínhamos mentoreamento, nós ensinamos que nós somos aqueles que estamos com a lanterna na mão. E onde você iluminar é onde seu filho vai pisar. Você vai clarear o caminho para ele. Sabe, você precisa olhar para o seu filho, para a sua filha. Ah, minha filha já casou. Mas quem disse para você que a palavra de Deus no livro de Tito está falando para você ensinar as mulheres casadas? Quantas mulheres da nossa geração casadas que não sabem cozinhar, que não sabem passar uma roupa, que não sabem, não estou falando de passar básico, não, de passar engomadinho, bonitinho. E talvez você pode estar dizendo, pastora, eu não posso nem cobrar, nem eu sei para mim. E aí tem alguma coisa que está faltando em você. Porque você não sabe, você não vai ensinar? Por que então fazer diferente? Porque eu não sei, eu vou aprender para mim para ensinar. Eu vou aprender para mim, vou chamar a minha filha para aprender junto comigo. Então são valores e princípios que eles foram desarraigados da nossa geração. Filhos que terceirizam tudo. Filhos que casam e vão embora e com as responsabilidades da administração da vida deles, até mesmo das dívidas, das contas, eles vêm para os pais. Porque eles não conseguem resolver os seus problemas pessoais.
Uma vez eles tomaram uma decisão de seguir essa vida, de casar, de ir, você precisa empurrar eles do ninho. E você agora precisa formar eles, mas não dentro do lar, mas formar de longe. Ser aquele mediador que está aqui por fora e não que está com eles no colo. Então eu vejo Eunice e Lloyd formando um homem de caráter que Paulo chega e só dá continuidade nesse caráter. Às vezes tem mães, tem pais que estão atrapalhando outras pessoas de dar continuidade no caráter dos filhos. Você quer um exemplo? Eu não sei se é o seu caso e eu estou falando no geral. Não estou falando específico para alguém, não. Estou falando que acontece esses casos. Muitas das vezes, o seu filho tem um líder espiritual, que esse líder vai falar na vida dele, que vai falar na vida aí da sua família e que você interrompe porque você não concorda. Você não está deixando que um Paulo entre na sua vida, que um Paulo entre na sua jornada para dar um destino para o seu Timóteo. E aí, corre-se o risco de lá na frente, esse Paulo não está mais disponível para poder dar o destino para o seu Timóteo. E todo Timóteo que é um Timóteo do Senhor, que vai carregar um legado, que vai viver a concretização de uma predestinação de Deus, precisa de um Paulo. Precisa de um Paulo. Tem coisas que você vai exercer muito bem sendo Eunice Lloyd, mas que vai chegar um determinado momento que você vai falar assim, meu filho, cola agora, anda junto, caminha do lado de Paulo, para que ele possa dar continuidade naquilo que eu fiz até aqui. Mas sabe o que atrapalha o seu filho de ter continuidade através de Paulo? Asas. Você se sujeitou na condição de galinha e colocou os teus filhos embaixo das asas. E precisa empurrá-los do ninho. Outra que eu olho e vejo uma pessoa é Ana. Ana tinha um sonho, o sonho de ter filho era dela, mas ela não se reteve ao sonho a ela. O prazer dela foi ter o filho, mas devolvê-lo para Cristo. Os seus filhos biológicos, eu estou falando de filhos biológicos, estão devolvidos interinamente na mão de Deus hoje. E interinamente que eu falo, não são filhos que frequentam a igreja. Não são filhos que vão com você para os cultos. Eu estou falando de filhos que vivam o propósito dele. Filhos que descobriram para o que o Senhor os chamou e que estão vivendo essa vivência. Sabe, a gente precisa parar de olhar para os obstáculos e olhar para o que realmente Cristo nos chamou para ser. Cristo nos chamou para ser especiais na presença dele, cada um desenvolvendo uma missão linda na presença dele. Você tem ajudado, promovido seus filhos a desenvolver essa missão, ou você tem retido eles de caminhar na missão que Cristo chamou? Cristo está à porta, eis que está voltando, e talvez ele vai cobrar isso de você. Mas também nós temos outros filhos que são os filhos por adoção. E quando eu falo por adoção, não quer dizer eu ir lá e adotar um filho no orfanato. Mas por adoção espiritual, por adoção de coração, sentimental. Quantas vezes nós adotamos irmãs da igreja? Não, eu vou cuidar dessa irmã. Nós adotamos, igual nós temos aí, nós adotamos o mestre, né? O irmão Dorival. Então, é um senhor já de idade e que em nosso coração nós adotamos ele em nosso coração. Nós nos preocupamos com a saúde, nós nos preocupamos com a vivência, com a sobrevivência. Nós adotamos em nosso coração um filhão espiritual. Não está relacionado à idade, mas aquilo que você gera no seu coração. Os seus filhos, por adoção sentimental, por adoção espiritual, você tem trabalhado para o resgate desses filhos? Isaías 49, 15. Ainda que o seu pai e a sua mãe te abandone, eu, todavia, não te abandonarei. Então, você tem trabalhado para o resgate desses filhos? Você tem observado que tem andado distante,
que têm andado sem destino e você tem trazido luz, lamparina para o caminho destes filhos? Você tem trazido desintoxicação para a vida dos seus filhos adotados em sentimentos e espirituais? Porque quantas são as pessoas que nós adotamos nos nossos corações e elas vêm intoxicadas pelo mundo, intoxicadas pelos mau caráter, intoxicadas pelas famílias que as criaram. E cabe a mim e a você, como mediador, desintoxicar essas pessoas através da palavra de Deus, através da oração, através do aconselhamento, através da exortação e até da admoestação. A formação, de que maneira nós temos investido na formação dessas pessoas? Nós temos ligado, temos acompanhado, temos visitado, temos insistido. E a verbalização, aquilo que eu falo para essas pessoas está sendo clara? Elas têm compreendido que a forma delas não vai funcionar e que o que eu quero é o melhor para elas? Não é para pessoas que são do nosso convívio, da nossa congregação. Alguns sabem que eu tenho 2 filhos de coração, né? A Jéssica e o Daniel, que mora comigo. A Jéssica já mora comigo há quase 3 anos e o Daniel vai fazer 1 ano que mora comigo. Uma das coisas que eu deixei sempre claro para eles não são filhos do ventre, são filhos espirituais e gerados no coração, moram comigo na minha casa. E eu deixei muito claro para eles, quando eu adotei eles em amor, que a minha verbalização precisava ser clara. Que aquilo que eu estava trazendo para a vida deles era um destino do melhor, um destino das minhas experiências, das minhas vivências, da minha maturidade cristã, daquilo que eu entendia ser o melhor para eles. E que se eles não deixassem essa formação entrar na vida deles, o relacionamento, o acompanhamento não daria certo. Isso não quer dizer que tinha que ser sempre do meu jeito, porque eu também teve momentos nessa caminhada que eu abri mão de muitas coisas, que eu me soneguei de muitas coisas, para poder fazer de maneira que eles se sentissem bem. E a caminhada é assim. Mas se eles não tivessem entendido que era uma missão que eu estava exercendo ao lado deles, que eu estava sendo Paulo na vida deles e eles se sujeitando na figura de Timóteo, nós não estaríamos juntos até hoje. A nossa verbalização com aqueles que nós temos acompanhados, ela precisa ser clara. Ela precisa ser uma verbalização de amor. Ela precisa ser uma verbalização de mostrar para o outro: estou fazendo, estou dizendo, porque é o melhor para você. E porque estou à sua frente na caminhada. E porque já passei por isso. E porque tenho maturidade cristã. Mas não no sentido de soberba. Eu sou melhor que você. Não. Não nesse sentido de soberba. Mas no sentido de eu estou dizendo isso. Porque eu provei e vi. E sei que este caminho para você é o melhor. Em humildade, em sujeição de amor. Então, precisa essa verbalização ser clara, mas ela precisa ser notada através dos exemplos. Se tudo que eu disse para eles até hoje, eles não tivessem notado na minha vida em exemplo de uma mulher que eu falo e faço aquilo que falo, eles não iriam querer esta vida para eles. Então, nós precisamos vivenciar e fazer e falar aquilo que realmente estão projetado em atitudes. O maior exemplo da missão de um homem que vai delegar, que vai adotar outros, nós temos em Jesus Cristo. Quando ele pega homens, cada um com uma feição, cada um com uma sujeição de vida, cada um com um temperamento diferente. João melancólico, Pedro sanguíneo, e ele pega cada um em uma sujeição sentimental e ele traz para perto de si e formam, mesmo que ambos ficaram de formas diferentes, mas com a essência dele, de Cristo, com a essência correta. Paulo pega Tito, pega Timóteo, vai para ali na igreja de Filipe, né? Vai andando e vai formando pessoas e vai formando homens que vão sendo
segundo imagem e semelhança de Cristo, que vão reconhecendo a sua identidade cristã. Por quê? Porque Paulo era claro, Paulo era exemplo, Paulo tinha uma verbalização clara daquilo que eles precisavam fazer para que fossem reconhecidos como homens e mulheres de Cristo. Salmo 119, 105 fala que a palavra do Senhor fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nestes dias, nós precisamos iluminar o caminho dos outros. Ser aquele mediador, ser aquela mãe espiritual, aquele pai espiritual, aquele influenciador espiritual que venha realmente formar identidade cristã. Ter uma palavra clara. Ser pessoas que vêm empurrar pessoas do ninho, mas não para que elas caiam e morram, mas para que elas façam voos e voos altos, para que elas descubram a liberdade do que é voar em Cristo. Se você o tempo inteiro falar que o seu filho não consegue, ele nunca vai conseguir. Se você o tempo inteiro falar que o seu filho não dá conta, ele nunca vai dar conta. Eu morava no estado de Goiás e eu me lembro que a primeira vez eu morava numa cidade circunvizinha de Goiânia, Goiânia, capital de Goiás. Eu morava numa cidade vizinha, eu nunca tinha andado em Goiânia. Goiânia é gigante, gente, é gigante. E eu nunca tinha mais de 1 milhão de habitantes, e eu nunca tinha andado em Goiânia sozinha. E quando eu tinha 13 anos, eu tinha que resolver algo em Goiânia. E então, a minha mãe falou: você vai sozinha. Eu entrei em pânico. Para você entender como falar assim para alguém aqui de Caraguá, que nunca saiu de Caraguá, você falar para alguém de Caraguá ir para São José. E vai ter que resolver sozinha. A pessoa entra em pânico porque é grande, é uma cidade grandiosa, você não sabe onde descer, o que fazer, que ônibus pegar. A minha mãe, mas o meu pai me explicou e eu tive que ir sozinha. Mas a partir daquele momento, eu nunca mais precisei que ele saísse para ir resolver nada. Porque eu comecei a ir sozinha. Meu pai foi dono, né, de que nós não éramos crentes. Meu pai foi dono de comércio e vendia até bebida no comércio, mas foi dono de comércio. E eu, com 9 anos de idade, minha mãe mandava ir no banco fazer depósito de malote de dinheiro que ela comprava em cheque as mercadorias e eu tinha que depositar toda segunda-feira. E com 9 anos de idade eu ia com aquele malote de dinheiro e eu tinha responsabilidade, eu tinha entendimento que ali dentro tinha uma importância e valor que eu não podia perder. Hoje você manda os filhos ir no mercado, eles esquecem no meio do caminho o que é para eles comprarem. No meio do caminho eles esquecem o que eles foram fazer e liga o que era para comprar mesmo. Sabe por quê? Quem está estragando os nossos filhos somos nós. Nós estamos estragando porque tem que ir no mercado. Não, eu vou no mercado. Nós vamos no mercado, nós fazemos as coisas para eles, nós praticamente estudamos para eles. E aí eu te pergunto, essa geração, que é uma geração que nós não estamos empurrando do ninho, será uma geração que vai viver a predestinação de Deus? Porque Efésios vem dizendo que Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Ele projetou a vida do seu filho e dos meus filhos, a vida dos nossos filhos espirituais. Não cabe a nós mudar esse projeto. Não cabe a nós ser pedra de tropeço neste projeto. Não cabe a nós atrapalhar este projeto. E às vezes você vai falar assim, mas eu ainda nem sou pai. Talvez você jovem que está assistindo essa ministração vai falar, essa palavra não é para mim. Porque eu ainda não sou um pai ou uma mãe espirituais. Você, de certa forma, é sim. Você é um influenciador da vida de alguém. E se esse alguém está vendo você e não está olhando você como exemplo, como referência, como alguém que tem um legado realmente para deixar, esse alguém não vai viver o propósito predestinado por Deus, porque você não se posicionou. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, que nossas lamparinas estejam acesas, iluminando caminhos nesses dias. E se por um acaso elas estiverem fracas e apagando, que você possa renovar o óleo, renovar o azeite, renovar